Antes do ar-condicionado, manter-se fresco não era fácil. Não havia ventiladores, nem ar frio, nem soluções rápidas. Os camponeses medievais tinham que lidar com o calor todos os dias, sem nada que pudesse ajudar, exceto os seus próprios hábitos. Foi assim que superaram os meses mais quentes, e tudo começou no lugar onde passavam a maior parte do tempo. As casas dos camponeses medievais eram construídas como fornos com portas. Estas casas utilizavam uma construção do tipo taipa de fascio, wattle and daub, que implicava tecer ramos finos juntos e cobri-los com barro, argila e estrume animal. Construir com excrementos aparentemente era considerado normal naquela época, o que diz tudo o que precisa de saber sobre os padrões de melhorias para o lar na época medieval. As paredes eram grossas e pesadas, feitas de pedras toscas, misturadas com vigas de madeira que provinham das árvores que cresciam por perto. Embora isto soe forte, criou lares que absorviam o calor durante o dia e se recusavam a deixá-lo escapar durante a noite. Os maiores problemas eram causados pelos telhados. Os telhados de como, feitos de erva seca, juncos ou palha, eram terríveis para manter o calor do lado de fora. Estes telhados eram grossos e densos, o que significava que absorviam o calor do sol, como uma esponja gigante, e depois o libertavam lentamente dentro de casa durante todo o dia e a noite. O colmo também proporcionava abrigos luxuosos para ratos, pássaros e insetos, que provavelmente deixavam comentários melhores do que os inquilinos humanos que viviam por baixo. A maioria das casas dos camponeses tinha pisos feitos de terra compactada ou argila que tinha sido pisoteada por inúmeros pés durante muitos anos. Quando fazia calor, estes pisos tornavam-se abrasadores e transformavam-se em nuvens de pó que dificultavam a respiração. Ter um chão de terra no verão era como viver em cima de uma almofada térmica gigante que nunca se desligava. As janelas eram minúsculas quando existiam. Muitas casas de camponeses não tinham janelas de vidro, porque o vidro custava demasiado dinheiro e era difícil de fabricar. Em vez disso, utilizavam portadas de madeira que podiam ser abertas durante o dia para deixar entrar um pouco de ar. Mas abrir as portadas durante o verão significava deixar entrar ar quente, pó e insetos voadores. Mantê-las fechadas significava prender ar viciado e quente no interior. De qualquer maneira, estava a escolher entre ser assado ou ser sufocado. A falta de um fluxo de ar adequado foi agravada porque a maioria das casas dos camponeses eram espaços pequenos e apertados. Famílias inteiras viviam em quartos individuais que, geralmente, não eram maiores do que um armário moderno. Quando se metem 6 a 8 pessoas num espaço tão pequeno, o calor corporal, por si só, podia tornar a temperatura insuportável. Era como uma sauna medieval que ninguém pediu. As chaminés eram luxos caros que a maioria dos camponeses não podia pagar. Em vez disso, o fumo dos fogos para cozinhar escapava através de buracos no telhado ou através de portas e janelas abertas. Isto significava que o fumo quente enchia a casa antes de encontrar a saída. Estes buracos de fumo eram basicamente o ar-condicionado medieval, exceto que, em vez de ar frio, bombeavam mais calor e uma ou outra ave. As casas dos camponeses eram frequentemente construídas muito perto umas das outras nas aldeias, o que significava que havia pouco espaço para o ar circular entre os edifícios. Os caminhos e becos estreitos entre as casas criavam áreas bloqueadas que prendiam o ar quente em vez de o deixarem fluir livremente. Viver nestas casas durante o verão era como estar preso dentro de um forno de pão que alguém se esqueceu de desligar.
Mas lidar com casas sufocantes era apenas parte do desafio que os camponeses enfrentavam durante o calor do verão. Vestuário de verão inadequado. Os camponeses medievais vestiam-se como se estivessem a preparar-se para o inverno. Mesmo quando o sol do verão brilhava com força, as suas escolhas de roupa eram decididas pelo que podiam pagar e pelo que estava disponível, não pelo conforto ou para se manterem frescos. A maioria dos camponeses usava roupas de lã durante todo o ano, porque a lã era o tecido mais comum que podiam fabricar ou comprar. E ter guarda-roupas diferentes para estações diferentes era um luxo que não podiam pagar. O traje básico de um camponês masculino incluía uma camisa de linho usada sobre a pele, coberta por uma túnica de lã que chegava até entre a cintura e os joelhos. Além disso, muitas vezes usavam uma capa de lã, especialmente quando trabalhavam ao ar livre. Basicamente, usavam 3 camadas num clima que faria as pessoas modernas quererem andar de roupa interior. As mulheres enfrentavam desafios ainda maiores. Usavam longas roupas interiores de linho debaixo de vestidos de lã que as cobriam do pescoço aos tornozelos. Os vestidos eram geralmente largos para permitir o movimento durante o trabalho, mas ainda assim prendiam o calor e impediam que o ar circulasse pelo corpo. Além disso, as mulheres casadas tinham que cobrir a cabeça com véus de linho ou mantas de lã, adicionando outra camada de calor. A roupa interior de linho era o único alívio do calor do verão, mas mesmo esta causava problemas. O linho era mais fresco do que a lã, mas ainda era um tecido pesado em comparação com os padrões modernos. Mais importante, a roupa de linho custava muito dinheiro e era difícil de limpar. Assim, a maioria dos camponeses possuía apenas 1 ou 2 peças de linho, que usavam repetidamente sem lavar. Usar a mesma roupa interior suada durante semanas era como envolver-se numa manta úmida e quente. A lã tinha alguns pontos positivos, durava muito tempo, mantinha-se algo quente quando molhada e podia ser fabricada localmente. Mas a lã no verão era uma tortura. As fibras grossas prendiam o calor corporal e o suor, criando uma sensação constante de estar envolto numa manta quente e úmida. A lã que os camponeses usavam era áspera e grosseira, não a lã macia que conhecemos hoje. Lavar a roupa era uma tarefa enorme que só era realizada algumas vezes por ano. Os camponeses tinham que transportar água aquecida sobre o fogo e esfregar a roupa à mão, usando sabões fortes feitos de gordura animal e cinza. O processo levava um dia inteiro e precisava de bom tempo para a secagem. Como resultado, as pessoas usavam as suas roupas até que literalmente se desfizessem, acumulando camadas de suor, sujidade e odores que tornavam o calor ainda mais insuportável. A maioria dos camponeses possuía apenas 2 ou 3 conjuntos de roupas no total. Isto significava usar a mesma roupa durante semanas ou meses antes de mudar para uma versão ligeiramente diferente da mesma roupa pesada e quente. A ideia de roupa de verão e de roupa de inverno era-lhes tão estranha como a ideia de cavalos voadores. O calçado era outra fonte de calor e desconforto. Os sapatos de couro custavam demasiado e muitas vezes não assentavam bem. Muitos camponeses andavam descalços durante o verão. Caminhar por estradas de terra quentes e campos ensolarados sem sapatos era doloroso, mas muitas vezes era mais confortável do que usar botas de couro grossas que prendiam o calor e a umidade. As regras sociais em torno do vestuário tornaram impossível adaptar-se ao clima quente. Tirar camadas de roupa em público era considerado inapropriado, especialmente para as mulheres.
Esperava-se até que os camponeses mantivessem certos padrões de vestuário quando estavam perto de outras pessoas. Tirar a túnica exterior por causa do calor era como aparecer na igreja em camisa de dormir. Possível, mas socialmente desastroso. Mas mesmo com todos estes desafios, em matéria de vestuário, os camponeses medievais encontraram formas criativas de combater o calor quando já não era possível suportá-lo. Métodos criativos de arrefecimento. Quando o calor do verão se tornava insuportável, os camponeses medievais tinham que procurar métodos criativos de arrefecimento que fariam as pessoas modernas darem-se conta da sorte que temos. Estas não eram técnicas sofisticadas baseadas na ciência. Foram ações desesperadas nascidas da necessidade e transmitidas de geração em geração por pessoas que sabiam o que era cozinhar lentamente nas suas próprias casas. O truque de arrefecimento mais popular era simplesmente mudar-se para outro lugar. Quando as casas se tornavam demasiado quentes, famílias inteiras abandonavam os seus lares e dormiam ao ar livre. Não era um acampamento divertido, era sobrevivência. As pessoas levavam camas de palha, mantas e almofadas para o exterior e faziam locais para dormir temporários nos seus pátios, jardins ou até nas ruas das aldeias. Dormir ao ar livre era como passar de uma frigideira para o chão, ao lado da frigideira. Não era perfeito, mas definitivamente melhor. Encontrar sombra tornou-se uma busca diária. Os camponeses planeavam os seus horários com base nas sombras em movimento, seguindo manchas de sombra como viajantes sedentos, seguindo fontes de água. As árvores de grande porte ocupavam um lugar privilegiado durante os meses de verão. Os carvalhos, freixos e faias, com espessas copas de folhas, tornaram-se locais de encontro informais, onde as pessoas se reuniam para escapar do sol. A sombra sob estas árvores podia ser entre 5 a 8 graus Celsius mais fria do que a luz solar direta. Os muros e edifícios de pedra proporcionavam outra fonte de alívio refrescante. Os grossos muros de pedra de igrejas, castelos e edifícios maiores mantinham-se mais frescos do que as estruturas de madeira e argila. Os camponeses encostavam-se a estes muros, sentavam-se à sua sombra ou até se deitavam no chão junto a eles para absorver um pouco de frescura. Os interiores das igrejas eram especialmente populares, porque os grossos muros de pedra e os tetos altos criavam espaços naturalmente mais frescos. A água era o máximo luxo para se refrescar, mas muitas vezes era difícil de encontrar e nem sempre estava limpa. Os rios, riachos e lagoas tornaram-se locais de reunião, onde as pessoas molhavam os pés, salpicavam água no rosto e até se despiam para banhos rápidos quando ninguém estava a olhar. O poço da aldeia era muitas vezes o lugar mais fresco da cidade, porque estava construído sobre água subterrânea que permanecia à mesma temperatura durante todo o ano. Os camponeses desenvolveram formas inteligentes de utilizar pequenas quantidades de água para alcançar o máximo efeito de arrefecimento. Molhavam pedaços de tecido em água fria e envolviam-nos à volta dos seus pescoços, pulsos ou cabeças. A secagem da água criaria um efeito de arrefecimento que poderia durar 1 hora ou mais. Os espaços subterrâneos ofereciam o melhor alívio de arrefecimento. As caves, os buracos de armazenamento e até os poços proporcionavam acesso às temperaturas naturalmente frescas que se encontravam debaixo da terra. A terra, a vários pés abaixo da superfície, permanece a uma temperatura bastante constante durante todo o ano, geralmente em torno de 10 a 15 graus Celsius. Os camponeses desciam a estes espaços durante as horas mais quentes do dia,
O método de arrefecimento mais eficaz muitas vezes consistia simplesmente em aceitar que se ia passar calor e sentir-se miserável e tentar tornar o sofrimento o menor possível. Os camponeses medievais desenvolveram uma fortaleza mental que lhes permitia funcionar em condições que fariam as pessoas modernas correrem para o edifício, com ar-condicionado mais próximo. Dieta de verão e desafios sociais. A busca por frescura afetou cada decisão que os camponeses tomavam durante o tempo quente, incluindo o que escolhiam consumir. Os camponeses medievais comiam refeições que fariam as pessoas modernas questionarem tudo sobre as suas escolhas alimentares, especialmente durante o verão, quando o calor fazia com que cada dentada parecesse um castigo. A dieta básica camponesa consistia em alimentos que geravam calor, estragavam-se rapidamente e requeriam cozedura sobre fogos abertos, que transformavam as cozinhas em fornos. Comer sopa quente, num dia de 32 graus, era basicamente uma autotortura medieval disfarçada de almoço. A potagem era a base da alimentação camponesa durante todo o ano. E o verão não era diferente. Esta sopa espessa era preparada com qualquer grão, vegetal e restos que estivessem disponíveis, normalmente cevada, aveia, cebolas, couve e nabos. Era cozinhada em grandes panelas de ferro sobre fogo aberto, enchendo as casas de vapor quente e fumo. Durante o verão, estar em frente a um fogo quente para mexer a potagem era como oferecer-se voluntariamente para trabalhar dentro de um vulcão. O pão era outro alimento principal que criava problemas de calor. A maioria dos camponeses não podia pagar para ter fornos em suas casas. Por isso, o pão era cozido em fornos, partilhados usados por aldeias inteiras. Estes fornos eram enormes estruturas de pedra que eram aquecidas com fogo de lenha até atingirem temperaturas suficientemente altas para cozer dezenas de pães de uma só vez. Comer pão camponês medieval no verão era como engolir um tijolo quente que permanecia no estômago durante horas. Os alimentos frescos eram caros e os camponeses não podiam dar-se ao luxo de os desperdiçar. Mas o calor do verão tornava a conservação de alimentos uma batalha constante. Os vegetais da horta deviam ser consumidos rapidamente antes que apodrecessem, o que significava consumi-los à temperatura em que estivessem, geralmente quentes, por terem estado expostos ao sol. A carne era conservada através de processos de salga, fumagem ou secagem que criavam alimentos incrivelmente salgados e densos. A carne de porco salgada, o peixe seco e a carne fumada eram alimentos camponeses comuns, mas provocavam sede e geravam calor corporal durante a digestão. Comer carne salgada e conservada num dia quente era como adicionar lenha a um fogo já a arder. A cerveja era a bebida principal dos camponeses, consumida em quantidades que escandalizariam as pessoas modernas. Um camponês típico podia beber entre 1 e 2 galões de cerveja suave por dia porque era mais segura do que a água e fornecia calorias e nutrientes. No entanto, para fazer cerveja, era necessário ferver água e cereais, o que adicionava mais calor a casas e aldeias já de si quentes. Fazer cerveja no verão era como organizar uma festa de banho de vapor à qual ninguém queria assistir, mas todos precisavam porque precisavam de algo seguro para beber. A água muitas vezes não era segura para beber porque provinha de fontes contaminadas com dejetos humanos e animais. Os poços, riachos e lagoas eram frequentemente localizados perto de latrinas, currais de animais e áreas de lixo. Isto significava que os camponeses não podiam simplesmente beber água para se manterem hidratados durante o tempo quente.
adaptações sociais e de sono. As aldeias medievais transformavam-se completamente durante o verão, quando os camponeses fugiam das suas casas sufocantes e convertiam os espaços públicos em zonas de estar ao ar livre. A vida social de comunidades inteiras mudou-se para o exterior, criando cenas que pareceriam caóticas aos olhos modernos, mas que faziam todo o sentido para as pessoas que tentavam desesperadamente escapar do calor. Os terrenos comuns da aldeia, village greens, tornaram-se o centro da vida de verão. Estas áreas centrais, geralmente manchas de relva ou terra rodeadas por casas e lojas, transformaram-se em espaços de trabalho ao ar livre, onde famílias inteiras passavam os seus dias. As pessoas levavam as suas tarefas para o exterior e estendiam os materiais para fiar, tecer e fazer outros artesanatos sob qualquer sombra que pudessem encontrar. A praça da aldeia, no verão, parecia uma gigantesca fábrica ao ar livre, onde todos tentavam fazer o seu trabalho enquanto derretiam lentamente. As igrejas tornaram-se centros de arrefecimento não oficiais durante os meses de verão. Os grossos muros de pedra, os tetos altos e os interiores sombrios das igrejas proporcionavam alguns dos espaços mais frescos disponíveis para os camponeses. As pessoas chegavam cedo aos serviços e ficavam muito tempo depois de terminarem, encontrando desculpas para passar o tempo no interior, relativamente fresco. Os poços públicos tornaram-se importantes centros sociais durante o tempo quente. Estes não eram apenas lugares para obter água, eram locais de reunião comunitários, onde as pessoas podiam refrescar-se, lavar as mãos e o rosto e pôr em dia os mexericos da aldeia. A área em redor de um poço era muitas vezes vários graus mais fria do que a aldeia circundante, devido à fonte de água subterrânea. Os rios, riachos e lagoas transformaram-se em zonas de refrescamento públicas, onde as normas sociais normais foram relaxadas por necessidade. As pessoas entravam na água completamente vestidas, tiravam os sapatos e as meias para molhar os pés e até se despiam para tomar banho, quando a privacidade o permitia. As árvores de sombra tornaram-se bens imobiliários privilegiados, que eram reclamados cedo no dia e defendidos durante as horas quentes. Grandes carvalhos, freixos e faias, com copas espessas, podiam abrigar dezenas de pessoas sob a sua sombra. As famílias estabeleciam acampamentos temporários sob estas árvores, levando almofadas, mantas e materiais de trabalho para criar espaços de vida ao ar livre. Uma árvore que desse boa sombra no verão era mais valiosa do que a prata, principalmente porque não se podia sentar debaixo da prata para escapar do calor. Os horários de trabalho foram completamente reorganizados com base no calor. Os camponeses acordavam muito antes do amanhecer, por vezes tão cedo como às 3 ou 4 da manhã, para aproveitar as horas mais frescas do dia. Trabalhavam durante várias horas enquanto o ar ainda estava fresco da noite, depois faziam uma longa pausa durante a parte mais quente do dia, geralmente desde a manhã até a tarde. Este horário criou um período de descanso natural que era essencial para a sobrevivência. Durante as horas mais quentes do dia, normalmente entre o meio-dia e as 4 da tarde, aldeias inteiras fechavam as suas portas. As pessoas procuravam os lugares mais frescos que pudessem encontrar e descansavam até que o calor voltasse a ser suportável. O período de descanso medieval não era um luxo. Tratava-se de não desmaiar por exaustão pelo calor. Os arranjos para dormir tornaram-se incrivelmente flexíveis durante o verão. As famílias abandonavam as suas camas e dormiam onde pudessem encontrar condições mais frescas. Colchões de palha, mantas e almofadas
eram arrastados para o exterior para criar zonas de dormir em jardins, pátios e até no meio das ruas da aldeia. As aldeias medievais, durante as noites de verão, pareciam acampamentos gigantes, onde todos se tinham esquecido de levar tendas. A qualidade do sono era terrível durante as ondas de calor do verão. As pessoas dormitavam intermitentemente durante períodos curtos, acordavam a suar e desconfortáveis e depois tentavam encontrar lugares ou posições mais frescas. O sono de verão medieval parecia menos uma boa noite de descanso e mais uma série de cestas desconfortáveis, interrompidas por buscas desesperadas por ar mais fresco. Os camponeses medievais desenvolveram um nível de tolerância ao calor que surpreenderia as pessoas modernas. Mas mesmo eles tinham os seus limites. A combinação de dias quentes, noites sufocantes e trabalho físico constante criou condições que testaram a resistência humana até ao ponto de ruptura. No entanto, de alguma forma, sobreviveram a estes verões brutais ano após ano, desenvolvendo estratégias e adaptações que lhes permitiram funcionar em condições que fariam as pessoas modernas correrem para o edifício com ar-condicionado mais próximo.